E no final você fala assim, pera, a tua solução também resolve o problema. Tem os dois lados, né? Tem situações que você fala, nossa, mas parece tão óbvio esse negócio aqui. A gente está mais preocupado com o problema do que com a solução. Porque a solução você pode ter 50 milhões de soluções. Algumas mais caras e outras muito mais simples, que já resolve o problema. Estratégia. Gente que lida muito com estratégia, né? A gente coloca isso no papel para seguir, ter um norte e ela vai, conforme o dia a dia, né, semana a semana, a gente vai corrigindo né, essa nossa estratégia para a gente chegar no resultado. Teve alguma que você olhou, puta, essa aqui eu tinha certeza que era por aqui e depois, no final das contas, teve que mexer? Tem, assim como situações opostas, né? Tipo assim, poxa, cara, ninguém olhou essa oportunidade, mas será que só eu que estou enxergando isso, né? Mas tem isso, tem muito do lado do nosso viés, né? Muitas vezes, inclusive um dos cursos que eu fiz de uma empresa, que para mim é de educação fantástica também, trouxe lá o fundador lá do Waze, né? Eu falei assim, até tem um livro, né? Do Yuri Lavigne, acho que é o nome, Yuri... Eu esqueci, é o nome do fundador. E ele tem lá no curso, eu vi, e aí eu falei, nossa senhora, é bem o que a gente passa, né? A gente se apaixona pela solução. A gente fala, não, aquela solução é a que vai dar certo. Né? E acaba limitando para aquelas poucas alternativas, né? Ao passo que a gente esquece o problema, né? Então, assim, aí o lema que ele sempre traz assim, esteja apaixonado pelo problema, não pela solução. Porque quando você começa a fazer assim, pera, eu não preciso de uma nave espacial para fazer isso, né? Ou transportar uma pessoa de uma cidade para outra. Pode ser até, inclusive, de bicicleta. Então, assim, qual é o problema que quer resolver? Sim. Então, trouxe isso porque, de fato, ao longo do tempo, eu fui aprendendo isso, né? Porque a gente fala assim, de novo, a gente foi forjado para ganhar, né? Para ser primeiro, etc. Não, e aquela briga, né? Eu tenho razão, você não tem razão, etc. E no final você fala assim, pera, a tua solução também resolve o problema, né? Mas enfim, tem os dois lados, né? Tem situações que você fala, nossa, mas parece tão óbvio esse negócio aqui. E você já fez essa prática, inclusive, algumas não necessariamente funciona, né? Dá um exemplo, eu estava num setor e fui para o outro. Aí era para tentar identificar onde é que a gente perdia mais dinheiro em termos de qualidade, né, de vendas, por exemplo, né? Que é um exemplo que eu vivenciei. E o que eu tinha aplicado no setor, aí eu falei assim, vamos fazer isso no setor que eu estou agora. E de fato funcionou. Assim, um negócio que assim, ninguém dava nada, assim, quando foi ver assim, nossa, assim, o nível de resultado que virou um Pareto. Na hora que colocou ali, assim, esses aqui são os piores canais, esses são os melhores canais, né, pontos de venda, por exemplo. Bom, não preciso colocar remédio em todo mundo, né? Ou ações corretivas, só naquele grupinho ali. E naquele grupinho era pior que 20-80, que Pareto. Então, assim, era um negócio que era 10%, representava 90% do problema. Então, é muito mais localizado. Né? Mas esse era um exemplo que eu trago, porque na época que a gente discutia medidas, a pessoa falou, não, isso aí será? Eu falei, mas que estranho, né? Vamos tentar. Aí eu lembro que eu chamei um grupo de colegas e falei, faz um levantamento. Fez esse levantamento, apareceu 10,90, nem 20,80. Então pronto, não precisa fazer em todo mundo, né? Algumas medidas. Pronto. Então, mas de novo, voltando, é porque tem muito essa questão, e eu penso, né, ao longo do tempo, eu poderia saber disso quando era muito mais jovem, a gente está mais preocupado com o problema do que com a solução. Porque a solução você pode ter 50 milhões de soluções. Algumas mais caras, e outras muito mais simples, que já resolve o problema. Não, perfeito. A gente já trouxe aqui em umas outras oportunidades exatamente isso que você está falando. E como é comum, independente do setor, faz o simples. Olha, depois você vê o quanto você precisa deixar complexo aquilo ali para resolver, né? Mas vai no simples, você já resolve.